A graça irresistível é o I do tulipe, do acróstico. E, como nós sabemos, é um dos pontos mais discutidos pelos arminianos. É aqui nesse livrinho, que é grátis para todos que estão presentes hoje à noite. Algumas pessoas já receberam. Quem ainda não recebeu, pergunta a Lúcio. Ele com certeza vai te dar um livrinho. Lá tem um anexo no final. O anexo mostra a remonstrância. Para mostrar que a remonstrância foi um dos primeiros documentos que os amigos de Armínio publicaram. Ponto 4. Falando sobre a graça, está dizendo que esta graça foi a causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem, de forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem esta graça cooperante. Presta atenção nessa palavra, que esta graça cooperante e, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Todavia, quanto ao modus operandi desta graça, não é irresistível. Isso logo chamou, então, a atenção dos reformados quando eles leram isso. E irresistível quer dizer o homem tem o poder que pode resistir à graça de Deus. Bom, quando eu li isso, então, como eu já expliquei na terça-feira, o livre-arbítrio é o eixo da queixa. Tem tudo a ver com o livre-arbítrio, com o humanismo, a influência do humanismo, que então o homem é autônomo. Porque o homem então consegue ter uma posição perante o santo Deus, que vem com seu chamado, e o homem então tem o poder de resistir. Para mim, eu lendo isso, bom, eu nasci numa casa reformada. Desde juventude, desde criança, eu fui criado na doutrina reformada. Fui para uma escola reformada, fui para um colégio reformado, fui para um seminário reformado. Mas até lendo a palavra de Deus, eu fiquei, como é possível que um homem então pode resistir a Deus? Então, este ponto não somente se encontra sobre a graça irresistível na remonstrância, mas também na declaração comum que foi feita 2 anos depois, em 1613. Se lembra? Tanto os remonstrantes como também os contra-remonstrantes, o governo diz, vai sentar juntos e faz uma declaração e diga quais são realmente os assuntos, as divergências entre vocês. Um documento feito por ambos os partidos. Fala também ali sobre a graça irresistível. Então, como já disse, faz parte da autonomia do homem, de acordo com os remonstrantes. Para mim, pensando sobre esse assunto, eu sempre, logo eu penso em Atos 16. Ontem eu já mencionei isso. Atos 16, Paulo, que está pregando em Filipos. Atos 16, 14. Certa mulher, ele estava lá, ele foi para o rio, ali tinha um lugar onde as mulheres realmente estavam se reunindo, e ele foi para lá para pregar. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas
que Paulo dizia. Então, ouvindo isso, Paulo está lá pregando, não somente para Lídia, mas para muitas mulheres que estavam lá. Mas a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. Então ela realmente se converteu, ouviu a pregação, se converteu e se tornou crente. Então é uma ação do Senhor, que estava naquele momento agindo, passou para todas as outras mulheres, porque elas não se converteram, mas elas sim. Então a graça é irresistível para ela. Deus realmente mudou, transformou a vida dela. E isso é só um exemplo bem prático, na obra da missão. Hoje em dia, se nós vamos olhar para a missão em vários países, você pode talvez contar muitas outras situações que as pessoas ouvindo. Alô? Você está agora... Está me atrapalhando um pouquinho. Posso? Ok? Então, esse exemplo prático da Lídia, a vendedora, tem um contexto teológico que nós encontramos também da Bíblia. Queria pegar o Evangelho de João, capítulo 6. É a história de Jesus, a multidão que está seguindo ele, e ele começou a pregar, falar sobre ele mesmo, que é o pão da vida. Versículo 37. Ele diz, primeiro ele diz, porém eu já vos disse que embora me tenhas visto, não credes. Então tem um grupo, multidão ali que não crê. Versículo 37, todo aquele, faz um contraste agora, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então é um chamado que é efetivo, que vai se realizar, todo aquele que o Pai me dá. Então a ação vem de Deus, e Deus vai então agir na vida de uma pessoa, todo aquele, e esse vai reagir. Deus realmente vai mostrar essa direção, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus apresenta essa situação desse jeito, que realmente se o Pai realmente vai agir, ninguém pode resistir e vai realmente chegar perto de Jesus, o Salvador, e Jesus vai cuidar dele. Pouco mais para frente, versículo 44. Porque os judeus estavam murmurando, estavam se perguntando: quem é esse homem? Não é Jesus, o filho de José? E respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode vir a Jesus Cristo. É uma palavra muito forte que Jesus está dizendo. Ninguém pode chegar a Jesus Cristo, quer dizer, crer também em Jesus Cristo, se
o Pai que me enviou não o trouxer. Então, mais uma vez, o Pai, é um texto que está paralelo com o versículo 37, o Pai age, o Pai que mandou também Jesus, o Pai que tem um plano com este mundo, e especialmente com os eleitos, quando Ele vai realmente chamar uma pessoa, Ele vai chegar, ninguém pode vir a mim, mas quando Deus, o Pai, chama uma pessoa, Ele vai chegar perto de Jesus Cristo, irresistível. 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Tem um elemento aqui, ele não fala em geral, todo que realmente tem ouvido ou aprendido então o Evangelho, mas todo aquele que da parte do Pai. Então aqui tem ação de acordo com o plano de Deus e que tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Se realmente é o Pai que está querendo isso, eu penso logo a Romanos 8. Vamos para Romanos 8. Romanos 8, 28. O primeiro 28 até 30. Nós sabemos, Paulo diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, e esse conhecimento de Deus é um conhecimento com amor. Aquele que Deus ama, aquele que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, quem é chamado pelo Pai, bom, o Pai vai realizar o seu plano com nossa vida, ou com sua vida. E se o Pai te predestinou, então Ele vai te chegar, Ele vai te chamar, Ele vai te justificar, Ele vai te glorificar, Ele vai te dar a vida eterna. Romanos 8, 14 tem também. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se o Espírito de Deus vai entrar na sua vida, então você vai aprender a dizer Abba, Pai. O Espírito vai te apontar Jesus Cristo como o Filho único de Deus, que por causa do seu sacrifício realmente fez paz com Deus. E quando você é pelo Espírito de Cristo também implantado em Cristo, então você vai ter a adoção ao Filho. Faz 2 semanas que eu ouvi uma professora então falar sobre isso, que ele está falando sobre João Calvino, qual é realmente a palavra fundamental para a teologia de João Calvino. Ele diz, dificilmente você vai realmente chegar a dizer. Mas ele nos revelou e ele explicou isso, é a palavra adoção. Adoção aos filhos, ele disse. Que isso para Calvino era a palavra-chave. Isso é o evangelho que Cristo chegou para realmente nos chamar e para que sejamos filhos de Deus. 1 Coríntios 1. Coríntios 1, 4 até 9.
Paulo começa a dar: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Confirmado por quem? Por Deus. De maneira que não vos falte nenhum dom de Deus, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Fiel é Deus. Ele não vai deixar o que então ele começou. Ele vai continuar e vai realizar os seus planos. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados à comunhão com Jesus Cristo. Então, é irresistível. Assim eu estou lendo essa parte, esses textos. E pensando nisso, faz alguns meses, eu acho, que eu falei também sobre a graça irresistível, né, aqui em Benedito Bentes, com um grupo de pessoas. E quando eu estava pensando nisso, eu disse: vamos pensar sobre o chamado de Deus, o falar de Deus, que é todo poderoso, que realmente ele realize então o que ele está dizendo. Gênesis 1. Deus começa a falar: seja luz, e houve luz. É a voz do Criador, o Todo-Poderoso, que criou tudo. Você acha que a voz dele é menos poderosa quando ele vai começar com a recriação das coisas? Recriar uma nova geração, recriar os seus filhos. Naquele momento ele fala com o mesmo poder e a mesma força e vai realmente mudar a vida das pessoas. Gênesis 1, você pode pensar também, Gênesis 12. Abraão estava longe e Deus o chamou. Gênesis 12, 1, 3. Então está dizendo: ora, Abraão já estava viajando antes, então, com a sua família, e chegou em Arã, e chegou Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sei tu uma bênção. Já pensou nisso? Você foi com sua família para um local, para onde você está morando com sua família, e você vai receber uma visão e a voz do Senhor está dizendo: então sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Se eu vou dizer para alguém aqui, você vai pensar: um momentinho, toda a minha família aqui, o meu trabalho, as minhas conexões, a minha vida, eu tenho que ir para um local eu não conheço. Como é possível que Abraão obedeceu? Porque é a voz do Senhor, que fala com toda a autoridade e que realmente dá grandes promessas a Abraão. Deus sabe o que ele está dizendo e prometendo a Abraão. Que assim Abraão, realmente ouvindo a voz do Senhor, ele não resistiu. Ele se levantou com sua família, sai da terra e da parentela, da casa do seu pai, e ele foi para a terra que Deus ia mostrar a ele. A voz do Senhor, quando ele fala,
as coisas acontecem e as coisas mudam. Mais uma. Lucas 1, 34, 38. O anjo que visitou Maria. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Presta atenção. O anjo falou agora a palavra do Senhor. Então não depende de Maria. Porque ele diz o quê? E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu, perfeito, concebeu um filho na sua velhice. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele fala, o fala do Criador. Ele fala, ele diz, igualmente Isabel concebeu um filho. Quer dizer, Maria naquele momento também concebeu. Igualmente, o falar do Senhor é poderoso e realmente as coisas acontecem. Na sua velhice, com ela também aconteceu um milagre, com Maria também, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, ela não poderia mais recusar. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. A teologia da Igreja Católica está dizendo, ela está dando a sua aprovação, acho que é a palavra, que ela está dando a sua aprovação, e assim é uma cooperação, sinergismo entre Deus e Maria, então é símbolo então da igreja. Assim existe também uma cooperação, um sinergismo entre Deus e Maria. Eles não estão interpretando bem, eu acho, que esse texto, porque o que Deus realmente queria já aconteceu. Ela diz: aqui está a serva do Senhor. Ela vai executar. Não é uma questão de cooperar, mas de executar. Ela vai executar então o que o Senhor disse para ela. O chamado de Deus, então, o Todo-Poderoso, é falar do Criador e do Recriador. Outra, Marcos 1, 16, 20. A vocação dos discípulos. Homens, adultos, trabalhadores, pescadores. Eles têm uma empresa junto com o pai deles. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Pedro, ele tinha uma sogra, então ele era casado, ele tinha uma família para cuidar. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Como é? Quem é você? O que você quer dizer? Não, esses homens não perguntaram isso. O que surpreende nesse texto é então eles deixaram imediatamente, não houve nenhuma discussão, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Como é possível? Porque é a voz do Senhor que fala com autoridade. Tem um texto pouco depois que mostra isso também. 1:27. Jesus está no meio da sinagoga e ali tem um endemoniado que começa a gritar: quem és tu?
E Jesus o repreendeu, dizendo, versículo 25, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram e a ponto de perguntar-me entre si, quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Presta atenção. Eu estava primeiro falando sobre homens que realmente obedecem. Este espírito é mais forte do que os homens. Ele realmente endemoniou este homem. Então ele estava dominando este homem. Então esse espírito imundo era mais forte. Mas chegou Jesus, então ele fala, até os demônios então lhe obedecem. Por quê? Porque ele fala, é a voz do Senhor, a voz cheia de autoridade. E do mesmo jeito, então, nós temos capítulo 2, 13 e 14, Levi, a vocação de Levi. Isso é paralelo com os outros apóstolos, mas o homem, você sabe, publicano, tem os outros publicanos, o outro publicano no final é do Evangelho, quem? Zaqueus, que foi bem claro, o homem é rico, riquíssimo, e provavelmente Levi também, porque ele depois tem uma festa na casa dele com muitas pessoas, o homem ganha muito dinheiro, homem da Receita Federal, inspetor da Receita Federal. Imagine, então, eu entrar na Receita Federal, que vai pelo nome desses inspectores, olha, rapaz, vai, atrás de mim, vamos. Como é? Quem é você? Mas, de novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E o homem nem discutiu, se levantou e o seguiu. Deixou todo o seu trabalho, todos os papéis, todos os documentos, toda a administração ali, e ele se levantou. Por quê? Porque é o Senhor, o Filho de Deus, que ele fala com autoridade, e o que ele quer vai acontecer. Os planos de Deus não falharão, nem os planos da sua predestinação, o que ele determinou e o plano que ele fez, a predestinação dele também vai se realizar. Quem pode resistir ao Todo-Poderoso, a Deus? Quero ver. Quem é mais poderoso que Deus? O homem é rebelde. Adão caiu em pecado. Ele ouviu o que o Satanás estava dizendo. Não, primeiro Eva enganou então Adão. É assim, eles caíram em pecado, se tornaram rebeldes, não obedeceram ao mandamento do Senhor e caíram em pecado. Vou dizer, Deus deixou, aconteceu. Porque para mim Deus é soberano. Deus deixou, eu sou infra, passivamente. E assim aconteceu a queda do homem e tem um pecado original. Toda a sua descendência se tornou pecador, impuro. É assim, Adão, Caim, já a primeira geração, Abel, Caim, e pode continuar. Gênesis 8 já está dizendo que toda a humanidade realmente era perversa. Então toda a humanidade não está obedecendo a Deus, está resistindo. Mas Deus deixa.
Deus deixou. E se Deus quer a conversão, Ele chama. E ninguém pode resistir. Eu estou pensando em Jeremias 31. Jeremias 31. Efraim está se queixando, rebelde. Jeremias 31, 18. O profeta está dizendo: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado, como novilho, ainda não domado. Converte-me, e serei convertido. Não tem outra opção. Se Deus vai converter, eu serei convertido. Porque tu és o Senhor, meu Deus. É o Senhor que está falando. É o Senhor que está agindo. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador, meu Deus, então está agindo. Quem sou eu? Miserável pecador, pó. Então, assim, colocando isso na perspectiva total do falar de Deus como Criador, mas também como Salvador, como Salvador. E também pensando na obra do Espírito Santo, eu queria ler, eu estava pensando, olha, os cânones de Dort, 3, 4... que fala sobre a conversão, a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo dela. No 12, 3, 4, então o número 12, fala sobre a conversão. A conversão é aquela regeneração, renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação tão exaltada nas Escrituras, a qual Deus opera em nós. Sem nós somos mortos em pecado. Cristo, o Senhor, Ele ressurgiu os mortos, mas aqui também na conversão, a qual Deus opera em nós, sem nós. Mas esta regeneração não é efetuada pela pregação apenas, nem por persuasão moral, nem ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não regenerado. Isso é Armínio. Convertido ou não convertido. Ao contrário, a regeneração é uma obra sobrenatural, poderosíssima e ao mesmo tempo agradabilíssima, maravilhosa, misteriosa e indizível. De acordo com o testemunho da Escritura, inspirado pelo próprio autor desta obra, esta regeneração não é inferior em poder à criação ou à ressurreição dos mortos. Será que o morto poderia existir? Não temos até o cântico, é? Pode o morto se levantar? O morto não pode mais se levantar. Só pelo poder de Deus. Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados e de fato passam a crer. Quando a vontade é renovada, não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela age também sob a ação de Deus por si mesmo. Por isso, também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Eu me lembro ontem, eu acho que o pastor Flávio usou um exemplo, como Deus está realmente
salvando as pessoas. Falando sobre o abismo, o pastor Júlio fez a mesma coisa, né? Eu cresci com o exemplo que o homem que caiu na água, que está na água e não pode nadar. Então eu tá assim, e naquele momento passa uma pessoa e está vendo esse homem e joga a boia para este homem. E o homem, então, para ser salvo, ele vai pegar a boia. Isso é sinergismo. É Deus joga Jesus Cristo e o homem vai pegar e assim o homem se salva. Pensando nisso, lendo a Bíblia, uma vez eu preguei sobre isso e disse: essa metáfora não é correta. Qual a situação? O homem cai na água, é a queda do homem, não pode nadar, ele é incapaz de fazer isso, então ele está realmente e já está afundando. Desculpa. Está afundando. Eu não. Ele está afundando e já a cabeça já está descendo embaixo da água. Vai morrer. Não tem outra opção. Não pode se salvar. Então chega Deus e mandou Jesus Cristo. João 3,16. E Jesus Cristo pula na água e pega este homem e leva este homem, então, para o canto para salvar ele. Então Deus é ativo nisso. E o homem realmente não tem poder para se salvar. Assim funciona esse exemplo. Se eu estou lendo João 3,16, 18 e também o resto da Bíblia falando sobre o pecado original. Que o homem realmente é incapaz de se salvar, de se justificar. Então, se Deus quiser, e Deus quer, então por isso ele mandou Jesus para salvar, então, os seus eleitos, que ele vai chamar efetivamente, e, bom, pelo poder do Espírito Santo, o regenerador. Esse chamado é irresistível, e assim, as confissões da igreja falam também sobre o número fixo. De acordo com o plano de Deus, existe um número fixo. Claro que nós não sabemos o total desse número. Quer dizer, eu não acredito que são 144 mil. Eu acho que é um número simbólico. 12 vezes 12, os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Novo Testamento, 1000 como número completo. Então, 144 mil, para mim, é o número completo dos que serão salvos. Mas, que o número é fixo, eu acho que tem outros textos também que mencionam isso. Deus tem o seu plano desde o início e assim ele vai realizar, porque Deus é fiel. E nenhuma palavra vai cair no chão fora da vontade dele.